depois de 31 anos de Nelson Mandela preso, assim, após a instituição da primeira Corte Constitucional Sul-Africana, o presidente Mandela nomeia o seu advogado no processo de Rivonia, de 1963. Naquele processo, Chalkson saiu vitorioso. Alguns vão dizer, mas Mandela foi condenado. Foi condenado à prisão perpétua. Mas o desejo da promotoria naquele caso era condenar Mandela ao enforcamento. A prisão perpétua foi uma vitória de Chalkson naquele julgamento de Rivonia de 1963. 31 anos depois, em 1995, logo após a sua eleição à presidência da República, Mandela nomeia Chalkson juiz da Suprema Corte. Uma de suas primeiras providências em julgamento e atuando como juiz foi abolir a pena de morte naquele país, como parte da obra da reconciliação nacional. Sempre esses episódios da história é importante destacar quando falam de eventual indicação pessoal do presidente da República. Esse destaque histórico eu faço questão de trazer aqui a colação. Por isso, a primeira parte aqui, eu não quero lhe perguntar, quero lhe desagravar, porque eu vejo que o senhor tem sido, no último período, até por alguns instrumentos, meios de comunicações, como alguns dizem, jornalões, indevidamente e injustamente atacado. Mas de injustiça o senhor conhece, doutor Zanin, porque o senhor é responsável por provar ao Brasil a maior injustiça que foi cometida na última década. Chegam ali a acusar, eu acho um absurdo, assim, quando levantarem a acusação de qual o seu notável saber jurídico, doutor Zanin, erga essa decisão da Organização das Nações Unidas. É a primeira decisão da história das Nações Unidas em favor de um advogado brasileiro em uma causa defendendo uma pessoa física. E a ONU, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, nessa decisão, chega a declarar o seguinte: o Comitê de Direitos Humanos da ONU considera que, para um observador razoável, os fatos que ocorreram mesmo antes da primeira condenação do autor, em 2017, se referindo ao presidente Lula, mostra que o elemento objetivo do requerimento de imparcialidade não foi atingido. O comitê observa que uma decisão tomada no momento certo sobre o assunto teria evitado o prejuízo causado pelo autor, o que incluiu uma condenação, a confirmação da condenação, ser impedido de concorrer à presidência da República e 580 dias de uma prisão injusta. Foi o senhor que colecionou essa decisão da Organização das Nações Unidas. Aliás, o senhor proclamou, às vezes, contra inclusive o clamor da opinião pública, mas atuando como a justiça devia atuar, e lembrou a todos os brasileiros a existência de alguns princípios basilares, presentes no artigo 5º da Constituição. A presunção de inocência, a defesa, o contraditório, a defesa ao devido processo legal, o direito ao devido processo legal. Isso está na Constituição, mas durante o tempo parece que isso foi esquecido. Doutor Zanin, quando muitos se curvavam às condenações, quando muitos se curvavam ao punitivismo, Vossa Excelência proclamou por esses direitos. Isso e a decisão da ONU pontuam em vosso currículo e trazem ao senhor as condições de ter um notável saber jurídico para esse lugar. Tem significado diagnóstico, como costumo dizer, logo após o período triste que nós passamos, logo depois do punitivismo que abriu alas para o fascismo em nosso país, nós termos assento na Suprema Corte desse país um advogado não só garantista, mas um advogado que respeita a Constituição, fazendo jus ao dever e ao papel da democracia. É isso que tem que ser lembrado. Porque, presidente, veja, eu vejo alguns questionamentos, inclusive nessa sabatina, e me causam especial espécie, se assim me permite, né? Alguns aqui questionaram: não pode um inquérito
com o juiz sendo acusador ao mesmo tempo e sendo executor? Eu acho que não pode. Mas também, quando lembram disso, eu lembro do Evangelho de Lucas, capítulo 6, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 14. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? O mesmo que falo de inquéritos indevidos do Supremo Tribunal Federal, esquecem e acham correto um processo judicial em que teve conluio entre juiz e procurador. Aliás, doutor Zanin, ao invés de perguntar aqui, como já foi perguntado aqui anteriormente, sobre relação pessoal sua com o presidente, eu espero e eu acredito que o senhor não terá nenhuma relação pessoal com nenhum procurador na atuação da magistratura na Suprema Corte de nosso país. Eu tenho certeza que pela experiência que o senhor teve em denunciar isso, essa atuação, Vossa Excelência não terá. Me causa também estranheza quando às vezes, até para tentar distorcer a verdade, trazem à colação aqui informações do tipo seguinte: o senhor tem relação pessoal com o presidente da República? O senhor foi padrinho de casamento do presidente da República? Bastava percorrer a imprensa para saber que o presidente da República e a primeira-dama não tiveram padrinhos de casamento. Então, às vezes, ao invés de percorrer as redes de fake news que existem por aí, talvez seja mais efetivo procurar as informações nos dados reais, na imprensa livre, na imprensa democrática, nos meios de comunicação que prestam informações, não quando emitem, mas quando prestam informações. Evitaria, talvez, dissipar ou disseminar, até aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça, outras fake news que são espalhadas aí nas redes. É importante, ao fazer questionamentos aqui, buscar, eu acho que a fonte real e concreta dos fatos e das informações. Então, dito isso, doutor Zanin, e já para concluir, porque eu acho que está mais do que gabaritado, provado e trazido aqui para todos nós, a competência jurídica que Vossa Excelência tem. Primeiro por isso, por ter sido o único advogado brasileiro em toda a história da nossa advocacia a conseguir uma decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU em favor de uma pessoa física. Segundo, pelo papel histórico que Vossa Excelência cumpriu. Sim, Vossa Excelência cumpriu um papel histórico. Vossa Excelência reafirmou para nós brasileiros a importância dos princípios que estão constantes na nossa Constituição. Eu não vou falar de Vossa Excelência sobre o conhecimento da Constituição, porque a atuação vossa, no julgamento mais conhecido que Vossa Excelência teve atuação, provou na prática como deve ser cumprido os princípios constitucionais e como deve atuar um juiz com a imparcialidade devida.